Olá, você chegou ao canal Nave Vida, sejam bem-vindos! E para quem está chegando aqui agora e ainda não nos conhece, meu nome é Kátia Pessoa e o diretor desse trabalho é o Daniel Tavares. Juntos vamos tratar de diversos assuntos referentes a temas como saúde, bem-estar, terapias alternativas, vida, conhecimento e autoconsciência. Além do YouTube, acessem também o meu Instagram e a minha página no Facebook. Não se esqueça de se inscrever, deixe seu like e compartilhe. Sua participação é muito importante. E hoje nós vamos tratar de um tema atual, a importância de nos exercitarmos e tomarmos sol durante a quarentena. Você sabia que o sol ajuda a processar a vitamina D no organismo? O sol é 90% responsável pela absorção da vitamina D. Os outros 10% vêm dos alimentos como gema de ovo, leite, peixes, óleo de fígado de bacalhau, é verdade. A vitamina D auxilia no fortalecimento dos ossos e favorece o cérebro. Por isso, tomar sol todos os dias é imprescindível para a nossa saúde. Porém, precisamos também, além de tomar sol, fazer exercícios. E para isso nós temos uma convidada hoje, a Aline Tavares, que é especialista em fisioterapia e em pilates e vai nos dar bastante dicas para essa quarentena. Não perca o nosso vídeo de hoje, nós temos dicas importantes de saúde e bem-estar. Em tempos de coronavírus, a ordem é ficar em casa durante a quarentena. Porém, precisamos tomar sol todos os dias. E o que fazer quando moramos em apartamentos? Fica meio complicado, é verdade. Mas, em alguns momentos, precisaremos levar o lixo, ir até a padaria, comprar pão, ou mesmo ir ao mercadinho fazer uma comprinha, ou mesmo dar uma caminhadinha, né, pessoal? Nessa horinha, o ideal é irmos a pé para tomarmos um pouquinho de sol. O indicado é pelo menos 15 minutos diários de sol, de preferência de manhã. Para se obter um bom resultado, não se deve usar o protetor solar e procurar expor a maior parte possível do corpo. O mais comum é usar camiseta, blusinha sem manga, short, bermuda. Assim, o sol abrange a maior parte do nosso corpo. Quanto aos exercícios, vamos falar com uma especialista nesse assunto, como eu já falei, que é a Aline Tavares, né? Que é fisioterapeuta, instrutora de pilates. E para quem não sabe, a Aline é minha filha e o diretor desse trabalho, Daniel, também é meu filho. Olá, Aline, seja bem-vinda ao nosso canal. Obrigada por aceitar participar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço aí por terem me chamado, né, mãe? Aline, explica pra gente qual é a sua ocupação. Hoje eu atuo como fisioterapeuta e instrutora de pilates e acupunturista. Eu sou fisioterapeuta, voltei mais agora para a parte de fisioterapia ortopédica. Trabalhei também com um pouquinho de UTI durante 7 anos, mas agora, há pouco tempo, eu saí dessa área e estou focando mais na fisioterapia mesmo ortopédica, pilates e acupuntura. Muito bem. Mas hoje nós vamos falar mais sobre o Pilates, né? A sua experiência sobre o Pilates. E você poderia explicar melhor o fundamento do Pilates, como é que ele começou, como que é a história, né? O Pilates, ele tinha um nome antes de contrologia, que o criador dele, que é o Joseph Pilates, deu, né? E aí, com o passar do tempo, os seguidores do Pilates, do Joseph Pilates, acabou dando esse nome. Vou falar mais rapidamente, assim, tentar ser breve, né, pra falar dele, porque tem muita coisinha, né? Ele nasceu mais ou menos em 1883, por aí. Não sabe exatamente certinho, né? Dizem que ele foi uma criança muito doente. E por conta disso, ele acabou não se limitando e foi atrás de fazer bastante atividade física, esportes, focou bastante no boxe, se dedicou bastante, tanto que ele ficou bem conhecido por conta disso, que ele dava treinamento. E dizem que aos 14 anos ele já estava aí participando de livros de anatomia mesmo, por conta do corpo dele bem atlético. Aí durante a Primeira Guerra, ele acabou indo... Mentira. Nasceu na Alemanha. Ele nasceu na Alemanha e aí não sei exatamente qual foi a época que ele foi para a Inglaterra. E lá na Inglaterra, durante a Primeira Guerra, ele acabou sendo exilado. E no seu exílio, ficou junto com os outros prisioneiros, ele acabou trabalhando muito o seu condicionamento físico e trabalhando com os prisioneiros mesmo, dando as aulas dele, fazendo os exercícios deles.
com os alunos dele, eu falo alunos, né, mas não exatamente são alunos, mas com os pacientes dele, que podiam andar, dava exercícios em pé e tal. Mas para os outros pacientes que estavam mais acamados, é bem legal que foi assim que surgiu, né, também a história das molas. Ele pegava as molas do colchão e fazia isso de maneira que houvesse uma resistência e os pacientes pudessem desenvolver a sua força muscular. Então foi bem legal, foi daí que surgiu mesmo a questão das molas, né? Porque hoje em dia os pilates têm os aparelhos que são feitos com a mola. E ainda na Primeira Guerra Mundial, né? A gente tem as histórias de que teve a gripe, a influenza, que matou muitas pessoas, mas sabe-se que nessa época nenhum dos alunos do Pilates, nenhum dos pacientes do Pilates morreram, todos sobreviveram. Isso é bem legal. Dá pra gente ver como a atividade física, ela fortalece seu corpo mesmo, né? Aí, acabando a Primeira Guerra, o Joseph voltou para a Alemanha, continuou lá, deu suas aulas de boxe, de defesa pessoal, também deu aula para um bailarino. Depois ele foi chamado de novo para fazer parte do exército, e aí quando foi convidado para fazer parte do exército de novo, ele acabou se mudando para os Estados Unidos. Durante a viagem ele conheceu a sua esposa Clara, que também é enfermeira, e quando chegaram nos Estados Unidos, ele acabou construindo seu estúdio não foi exatamente um estúdio de pilates, né, mas era um estúdio que praticava atividade física. E por coincidência, talvez ou não, ele era em frente de uma escola de dança, onde haviam milhares, né? Muitos bailarinos. E aí os bailarinos iam até lá, a sua escola, e faziam treinamento com ele. Então ele acabou ficando bastante conhecido aí nessa época. E hoje em dia, alguns bailarinos ficaram mesmo, seguiram eles, e por conta disso, esses bailarinos acabaram difundindo aí a técnica, né, do Pilates. E aí ele morreu. Tem gente que fala que é aos 83 anos, outros são aos 87 anos, não sabe exatamente a data. Ele morreu com essa idade, uma criança que era muito doente, né, segundo alguns escritores, tinha asma, raquitismo, febre reumática, e sobreviveu durante muito tempo. Só morreu mesmo porque dizem que ele foi tentar salvar os equipamentos dele no estúdio dele durante um incêndio. E depois de um ano passado esse incêndio, que ele foi morrer de problemas pulmonares, de enfisema pulmonar. E aí ele deixou esse legado, né, da contrologia, que agora é o Pilates, que muitos já conhecem, né? É isso, resumindo. Muita coisa, né? Mas além de tudo... Me perdi aí. Mas além de todos essa informação que você trouxe aqui pra gente, em relação aos outros exercícios, né? Quais as vantagens de se utilizar o Pilates, né? E em relação aos outros exercícios que a gente já conhece? Primeiro que o Pilates ele tem sido muito recomendado, né? Indicado pelos médicos, porque ele trata mesmo problemas ortopédicos de coluna, ombro, quadril. Então é bem interessante por isso. E por que é interessante? Porque é uma atividade que não gera impacto. Porque tem a mola, né? A gente tem a mola, que são feitos pelos equipamentos, que é uma carga progressiva. Você não começa com um impacto muito grande, é progressivo. Então isso é bem legal, por isso que é muito indicado, não tem impacto. E o Pilates solo também, porque você pode fazer só com o seu corpo, respeitando os limites, o legal é isso. E é todo um conjunto, trabalha com a respiração, concentração, não é você fazer de forma automática, então por isso ele é bem indicado mesmo. E tem esse diferencial, né? E ele é indicado exatamente para quem? Para qualquer tipo de pessoa, para criança, para adulto, para idoso, para gestante, para pessoas que tiveram AVC, para pessoas que têm problema cardiopulmonar. O que a gente fala é que a gente tem que tomar cuidado. Cada paciente é um ser, né? É um indivíduo. Então, você vai focar um treino de acordo com o que o paciente tem. E tem alguma contraindicação? O Pilates em si ele não é contraindicado para ninguém. Todo mundo pode fazer. O que existem são alguns exercícios que são contraindicados. Então, se eu tenho algum problema de uma hérnia de disco, eu vou evitar certos exercícios. Mas o método em si é para todo mundo. Certo. Então, em razão da quarentena, né?
tem algum modo delas fazerem esse tipo de exercício em casa, o Pilates, assim, na própria residência? Tem, porque, como eu falei, tem os dois tipos, né? Assim, generalizando bem, né? Porque tem mais outros, né? Tem outras formas de Pilates. Mas tem o Pilates que é o do estúdio com os aparelhos e tem o Pilates com o solo, né? Que é o famoso Mat Pilates. Então, o legal é isso, você pode fazer os exercícios no solo, sem equipamento nenhum, sem acessório nenhum, só com o seu corpo. E isso trabalha muito a sua consciência corporal. E você não precisa de ter um espaço muito exagerado. Se tiver um espaço pequeno assim, que dê o suficiente para você abrir os braços, já tá bom. Você não vai ficar andando de um lado para o outro, né? Assim, não que isso impeça, se você quiser, pode. Mas, porque hoje em dia o Pilates, ele não é, ele tem várias vertentes, né? Tem o Pilates, o clássico, que é o original dele, e o contemporâneo, que é o que mais se difunde por aí, né, no mercado. Então você pode fazer na sua casa. Se você for mais idoso, você não precisa nem fazer no chão. Você pode fazer na cama mesmo. Se tiver um colchão um pouquinho mais rígido, dá para fazer tranquilo. E os mais jovens faz no chão. Se não tiver colchonete, pega um cobertor, pega um edredom. Não precisa de peso. Se quiser fazer com pezinho também, pega um quilinho de alimento, um quilinho de feijão, de açúcar. Tem que usar a criatividade. Aí nessa quarentena a gente tem que usar a criatividade, que não dá para ficar parado, porque a gente adoece, né? Sim, com certeza. Então, qualquer pessoa consegue fazer esse tipo de exercício e não tem nenhuma restrição, eu diria assim, a não ser que seja proibido pelo médico. Isso, geralmente os médicos eles indicam bastante, então eles vão dizer se você está apto ou não para fazer um exercício. A gente sempre pede para trazer, para até nós, para a segurança do próprio profissional, né? E lógico do paciente, né? Então é importantíssimo que tenha uma indicação do médico nesse sentido, tá? Para que não aconteça nada. E quanto tempo tem que ter esse tipo de exercício? Quantos minutos, quantas horas ou quantos dias, né? Vamos dizer assim, qual a frequência com que a pessoa deve fazer esse tipo de exercício? Né? O Pilates, ele assim, tem gente que acaba fazendo uma vez só por semana, mas o ideal mesmo, são de 2 a 3 vezes por semana, com a duração de 50 minutos a 1 hora. E você teria mais alguma recomendação, Aline? Do Pilates em si, sempre que puder, fazer alguma atividade em casa. Só tomar cuidado, né? Para não... Tem que tomar cuidado porque tem exercícios e exercícios. Então você vai ter que saber seu limite. Se você tá aí sozinho sem um instrutor, às vezes corre alguns riscos. Então, o ideal é tentar fazer exercícios básicos, né? Eu mesma estou produzindo alguns vídeos para poder guiar vocês. A melhor coisa é um instrutor estar junto. Só que na quarentena a gente não pode se juntar. E eu, assim, sinceramente, eu não gostaria que os meus alunos, por exemplo, que já fazem, parassem de fazer os exercícios. Então, por conta disso, eu acabei fazendo uns vídeos, né, orientando eles a fazer. Mas eu já sei como eles são e a capacidade deles, de cada um e os limites dele. Agora, se você nunca fez, só toma cuidado, tenta fazer coisas básicas. A gente tem gente que tem vídeos na internet com exercícios básicos, é importante se respeitar, porque se você nunca fez, você pode se machucar. E outras recomendações são assim dos dias mesmo, né, atuais, falando assim da quarentena, da importância de você estar dentro da sua casa, evitar ao máximo contato com muita gente, higienizar bem as mãos, continuar aí pensando na sua saúde e na saúde dos seus familiares. Muito bom, Aline, muito obrigada pela sua explicação. E me diz aí, você tem algum endereço aí, Instagram, YouTube, algum canal que você pode passar para o pessoal? Eu tenho Instagram, que é o profissional, que é alinetavares.fisio, @alinetavares.fisio. E o meu YouTube tá com o meu nome mesmo, Aline Tavares. Então, muito obrigada e volte sempre participando aqui do nosso canal no Nave Vida, né? Que nós nos comprometemos a trazer bastante informação e conhecimento. E para nós é importante recebermos entrevistados, né? Que possam elucidar muitos assuntos para nós, principalmente esse agora, desse momento, que é extremamente relevante. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, gente. E vocês podem acessar o link ou os links da descrição para assistir aos vídeos da Aline, que já está no YouTube desde a semana passada.
E vamos compartilhar e divulgar para o maior número de pessoas, né? Espero que tenhamos ajudado e que vocês treinem e se exercitem. Assim, quando terminar a quarentena, estaremos todos fitness. Então, gostaram do nosso conteúdo de hoje? Se gostaram, participem, compartilhem, deixem o seu like e toquem no sininho para não perder nenhuma notificação. Ajude a divulgar o nosso canal para que continuemos a trazer cada vez mais informações e conteúdo de qualidade para todos vocês. Um beijo no seu coração.